E ali tinha empresa que estava pagando 40 vezes preço sobre lucro, tinha empresa que estava pagando 10 vezes preço sobre lucro, tinha empresa que estava pagando 20 vezes preço sobre lucro. Então, esse indicador é um indicador que ele ajuda bastante o investidor a conseguir fazer essa comparação em termos de preço realmente, né? Ou seja, quanto que ele vai pagar ali no telão, na bolsa, na hora, para saber o que ele está levando, se está caro ou se está barato. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcondados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Hoje eu estou aqui com meu amigo Arthur e hoje nós vamos bater um papo sobre análise fundamentalista. Ele vai trazer de forma resumida quais são e para que servem os principais indicadores desse tipo de análise. E aí, Arthur, tudo bem? Fala, João. Fala, pessoal do TradingCast, tudo bom com vocês? Cara, valeu pelo convite aí e vamos lá falar sobre análise fundamentalista. Boa, eu que agradeço ter topado aí. E você, caro ouvinte, se você quer aprender mais sobre esse tipo de análise ou já conhece e quer aprofundar, ou para você que não conhece nada, nunca ouviu falar de análise fundamentalista, te convido, participe, ouça esse podcast que vai ser bem legal, esse nosso papo, beleza? O Arthur, então a gente vai tentar seguir uma linha bem resumida para a pessoa que não sabe nada, ela sair desse podcast com pouco tempo e entender um pouco mais o que é uma análise fundamentalista. Então, se você puder, para a gente começar, explicar, assim, o que é uma análise fundamentalista. Legal, João. Essa é uma pergunta bem pertinente, eu acho. A análise fundamentalista, ela é vamos dizer assim, para o investidor, né, seria uma técnica de compra, né, uma forma como ele observa e avalia as empresas, ali, as opções de investimento que ele tem, principalmente para empresas de fato, né, ações ali listadas em bolsa, como eu disse, uma ótica, né? Então, dessa maneira, acredito que a análise fundamentalista, ela vem trazer os aspectos tanto econômico-financeiros, vamos dizer assim, da empresa, né, de acordo com o desempenho que ela está tendo ali, como que ela está perante os concorrentes que ela tem no setor dela e como aquele setor ele está sendo afetado pelo momento macroeconômico que a empresa vive. Tá? Mas hoje acredito que o foco que a gente vem falar aqui hoje é mais sobre os indicadores de desempenho da empresa, né, como um todo. Hoje, eu acho que o pessoal que mais, talvez o pessoal que está mais ligado a trading, eles conhecem muito a análise técnica, né, que é a análise gráfica. Então, a análise fundamentalista, ela quase não utiliza de gráficos, né? Ela está mais querendo saber realmente os números da empresa, correto? Exato, tanto para saber, a gente fala muito, a análise fundamentalista ela vem muito junto com o value investing também, né, com o investimento de valor. Uhum. Então, o cara que está olhando a análise fundamentalista, esse analista, ele está voltado para o valor da empresa. E esse valor da empresa é tanto do que está acontecendo com ela agora, como com o que vai ocorrer com ela ainda no futuro. Tá? E com isso, ele tenta trazer um preço ali que ele chama de valor justo, né? E aí comparar com o preço de tela ali, que esse é o preço que o cara de análise técnica está mais focado no momento, né? Não, boa, Arthur. E para o investidor que quer começar nesse tipo de análise, quais que são as principais fontes de dados assim que existem das empresas nesse sentido? A matéria-prima da análise fundamentalista são os demonstrativos, né? Então, para o investidor ele conseguir encontrar essas informações, normalmente uma empresa de capital aberto ela tem um site lá de relações com investidores. Então, por exemplo, Magazine Luiza vai ter talvez o Magazine Luiza RI, a gente vai ter a Petrobras lá também, ele tem entrar no Google lá procurar o nome da empresa ou relações com investidores ou o RI, que é a sigla, você vai encontrar a fonte direta, né? Mas também a gente tem outros sites especializados nesse tipo de informação, né? Como a gente tem lá o Yahoo Finance, o Invest.com, Status Invest aqui no Brasil,
Nossa, aí tem uma infinidade de sites que pode prover tanto os indicadores fundamentalistas que a gente vai falar aqui agora, como também esses demonstrativos que eu estava falando. Quais demonstrativos que são esses? Né? O primeiro é a demonstração do resultado do exercício, ou a DRE, né, como o pessoal conhece. A DRE ela busca trazer ali o que aconteceu num contexto operacional realmente da empresa, né, naquele trimestre, como que a receita dela chegou num lucro ou prejuízo, né, que é a última linha da DRE. Então, a primeira ela vai ser a receita total, depois ela vem descendo ali com o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, se for custo da mercadoria vendida para comércio, custo do produto vendido para quando a empresa ela fabrica alguma coisa, né? Ou ainda custo do serviço prestado, por exemplo, e ali vem toda a questão ainda do operacional, vamos dizer, da empresa, mas mais voltada para o lado do administrativo, né? Então, despesas com vendas, comissões, o SG&A, que o pessoal fala, despesas no geral, né? Do que a empresa acaba gastando. E aí a gente chega depois de pagamento de juros, de acordo com o tipo de financiamento que a empresa tem, né? O tipo de dívida que ela vai ter, a gente vai chegar ali no final no lucro líquido. Então, esse basicamente é a ideia da demonstração do resultado do exercício. Já o balanço patrimonial, ele é uma foto do que ocorreu com os ativos da empresa. Por que eu digo uma foto, né? Porque ele é estático. Então, a gente vai pegar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, ela vai olhar especificamente o resultado do exercício de um trimestre, e o balanço patrimonial, ele vai acompanhar os 4 trimestres anteriores. Tá? Então, todas as contas que a gente tem ali dentro do balanço patrimonial, ela acompanha 4 trimestres, ou seja, um ano para trás. O balanço patrimonial, você vai ter de um lado, o lado esquerdo, o ativo, né? Ou seja, com o que a empresa faz dinheiro, né? Então, tudo desse lado esquerdo aqui vai ter ali desde o caixas, fornecedores, aplicações, coisas mais de curto prazo, vamos dizer assim, na parte de cima, no canto esquerdo superior do balanço, que é a parte do ativo circulante, né, e a parte de baixo, ativo não circulante. A gente tem ali terreno, fábrica, equipamento, ou seja, tudo que a empresa tem de investimento de mais de longo prazo, de fato, né, fica registrado ali do lado esquerdo inferior. Do lado passivo, já que a empresa tem os ativos, né, do lado esquerdo, como que ela financia esses ativos? Tudo, a estrutura de financiamento da empresa vai estar do lado direito ali, que é o lado do passivo. Então, na parte de cima, onde é circulante também, por que é circulante? Porque tanto do lado do ativo circulante quanto do passivo circulante, a gente está falando de contas que elas vencem no máximo em um ano. Então, a gente tem do lado aqui esquerdo, como eu falei, caixa, fornecedores e aplicações, né? E também contas a receber, né? Ou seja, tudo que a empresa coloca ali para venda em 30, 60, 90 dias, por exemplo, ela vai estar registrado ali do lado esquerdo. E do lado direito, quando eu estava falando aqui do passivo, você vai ter contas de fornecedores, por exemplo, como que você transforma, né, suas matéria-prima ali em produtos e tal, tudo mais, como é que você compra desses fornecedores, vai estar registrado aqui do lado direito, e dívidas de salários ali também, coisas do operacional da empresa, do dia a dia, né? E empréstimos de curto prazo. Isso fechando esse ciclo do lado esquerdo de ativo e passivo do lado direito circulante, a gente configura ali tudo que a empresa tem de importante na parte de capital de giro. Tá? Então, ali realmente é o que está ligado com o operacional da empresa no dia a dia. E na parte inferior do passivo não circulante, aqui do lado direito do balanço, são as dívidas de longo prazo da empresa. Né? E por último, dividindo ali ainda a questão do passivo, a gente tem o patrimônio líquido, que é o quanto que os sócios colocaram na empresa, né? Para que pudesse ter também ali do lado esquerdo os ativos, né? Então, a gente configura essa, por isso que a gente fala que é a estrutura de financiamento da empresa, porque você financia uma parte com capital próprio, né? Isso vai parar no patrimônio líquido, e a outra parte, que é capital de terceiros, é passivo. E por que capital de terceiros, né? Porque tanto na parte circulante que eu falei lá em cima, fornecedores, salários, tudo mais, isso é capital externo da empresa, né? Ou seja, você está negociando com fornecedores, com seus funcionários e tudo mais. E o de baixo, que é o passivo não circulante, também tem dívida ali relativo a banco e tudo mais. Então, isso é o balanço patrimonial. Basicamente, essa é a ideia dele. E por último, às vezes um pouco mais menosprezado aí pelos analistas e tudo mais, demonstração de fluxo de caixa, ou demonstrativo de fluxo de caixa, e ali a gente vê quais foram as mutações no caixa da empresa de acordo com o tipo de
com a natureza desse investimento. Então, a gente vai ter ali mutações no caixa relativo à operação da empresa, ou seja, do que está ocorrendo no dia a dia, mais relativo à questão do ativo e passivo circulante, como eu falei ali em cima. A gente vai ter mutações no caixa relativas a investimento, né? Ou seja, como que a empresa ela gastou o dinheiro do caixa dela para investir nas atividades que virão ali mais para frente, né? E também a questão de financiamento, ou seja, o que a empresa gastou no caixa ali, como que mudou o caixa da empresa de acordo com as decisões de financiamento dela. Então, basicamente, esse é o demonstrativo de fluxo de caixa. Ele é um dos primeiros ali que pode nos fornecer informações, por exemplo, se a empresa ela está bem ou mal das pernas, ou como que ela está gastando o dinheiro dele. Por isso diz que é meio underrated, vamos dizer, ou overrated, né? Aliás, underrated, né? Pelos analistas, assim, mas é um demonstrativo que eu acho bastante importante. E essas são as principais fontes, a principal matéria-prima, vamos dizer assim, do analista Uhum. fundamentalista, né? Muito bom, cara. Praticamente uma aula aí sobre como interpretar o balanço. E uma dúvida que com certeza o pessoal vai ter, e eu tive, esses dados, tanto o balanço patrimonial quanto o demonstrativo de fluxo de caixa e o DRE, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a prestar contas, a fornecer isso para os investidores a cada X prazo, né? Exatamente. Todo final de trimestre, eles ainda têm um prazo, eu realmente não sei qual que é exatamente esse prazo, mas após o fim do trimestre, a empresa tem que divulgar esses demonstrativos, né? Então, Uhum. os demonstrativos você pode, e eu acho que essa é uma fonte de dados que vale a pena falar para o pessoal também, eles têm que reportar isso para a CVM, então lá na CVM também você consegue ter um repositório desses demonstrativos aí em Excel, tal, tudo mais. A gente aborda um pouco sobre isso aí no Python para o mercado financeiro. Mas também as empresas elas têm obrigações dentro da estrutura desses relatórios, tá? Então, isso em relação, por exemplo, ao CPC, ao Comitê de Normas Contábeis, né? Onde Comitê de Pronunciamento Contábil, onde a gente tem algumas regras aqui no Brasil para como ser contabilizado cada uma dessas contas, tanto do balanço patrimonial, da DRE ou da demonstração do fluxo de caixa, né? E a gente também tem as empresas que têm investidores estrangeiros, elas utilizam o IFRS, que é o International Financial Report Standards, que é um modelo também de regras contábeis. Tá? Então, vamos dizer assim, além do CPC aqui no Brasil, ainda tem o IFRS, que são boas práticas, né, para essas empresas conseguirem captar capital no exterior. Show de bola, Arthur. Muito bom. Respondido com maestria. Beleza, então acho que a gente poderia já passar para a próxima parte da entrevista, que você vai, então, assim, explica para os nossos ouvintes quais são os principais indicadores. Então, para quem está começando na análise fundamentalista, o que que ele tem que olhar, quais que são os principais indicadores dentro desse tipo de análise? Legal. Então, vamos lá. É interessante, a gente separou aqui alguns indicadores para falar aqui, o João, pessoal, mas é interessante falar que existe uma gama bem maior de indicadores do que a gente vai falar aqui hoje. A gente tentou focar aqui em alguns principais e trazer a interpretação deles, né, para que seja uma coisa mais palatável e também resumida, para a gente não ficar falando aqui 2 horas de análise fundamentalista. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui seria a margem líquida. Margem líquida é um indicador que ele vai. Muito se ouve, acho que é um indicador até popular, né? Se ouve no comércio, alguém que está ouvindo a gente aqui, que o pai, ou a mãe, ou ele próprio também talvez seja um empreendedor, aí sempre fala de margem, né? A gente tem margem bruta, margem líquida, tem diversos tipos de margem. A ideia aqui é como que você mede ela, né? Sempre você vai ter no denominador a receita total. Então, margem líquida, por exemplo, é lucro líquido dividido por receita total. Então, eu estou vendo ali qual que é a rentabilidade da empresa, né, na última linha mesmo. Então, dentro da DRE ali, a gente vai passar por todas as linhas, vai ver desde lá da receita total da empresa, né, como eu disse, vai tirar imposto, tirou o custo total, tirou despesa administrativa, despesa com venda, e todas as outras despesas, talvez, operacionais que a empresa possa ter ali, né, tira depreciação, amortização, tira as despesas com juros, né, a gente vai chegar lá, depois tira o IR e tudo mais, vai chegar no lucro líquido, a última linha que sobrou, né, de lucro da empresa. Então, essa é uma forma de você avaliar
qual que está sendo a eficiência, né, percentual ali em relação à receita total, ou seja, quanto que sobra, né, depois que a empresa pagou tudo que ela tinha para pagar. Essa que é a ideia da margem líquida. Então, aqui a gente já começa a trazer um outro aspecto interessante da análise fundamentalista também, que sempre, por si só, um indicador separado ele não quer dizer muita coisa, né? Você sempre tem que compará-lo com pares, né, com empresas que sejam do mesmo setor, né, para que você, ou ainda, sei lá, por exemplo, está fazendo uma análise talvez dentro de um país, algo nesse sentido, mas assim, tem que ter algo para se comparar. Lógico que você sabe que uma margem líquida de menos 10% é melhor do que uma margem líquida de mais 10%. Isso aí é uma coisa que é muito clara, né? Mas quando você está investindo, você quer escolher uma empresa, você precisa entender quais são os pares que ela tem ali, como que está o setor, né? Por exemplo, se vamos falar do setor de... a gente fez um aulão fundamentalista, por exemplo, lá no YouTube, nas nossas aulas gratuitas de quinta-feira, falando sobre o setor de varejo. Então, lá, apesar de ter algumas empresas que talvez não sejam nem tão comparáveis umas com as outras, a gente tinha ali farmacêutica junto com supermercado, né? Porque acaba sendo, pela B3, acaba sendo tudo considerado como varejo. Mas é interessante, por exemplo, sei lá, você vai entrar nesse setor de supermercado, né? Ver lá quais são, olhar a margem líquida daquele setor ali e ver se os pares dele também têm margens comparáveis, né? Porque não adianta nada. Você vai ter lá uma empresa que está com uma margem de 10%, margem líquida 10% positiva, mas aí a média do setor é 40% de margem líquida. É bastante, imagino. Talvez nem tenha isso, tá? Mas só para exemplo de comparação. Então, tem que sempre ficar de olho, né, nos pares, nos competidores ali. Falando sobre a receita, ainda a gente separou um outro indicador aqui que é interessante, que é o EBITDA, né, que é bastante falado por aí. Tem algumas nuances aí para você calculá-lo, principalmente nessa questão do quando você está trabalhando com IFRS, mas acho que não é muito o caminho que a gente precisa entrar aqui. Precisa entender primeiro o que é o EBITDA, tá? Então, o EBITDA a gente vai partir lá de cima na DRE, né, de receita bruta. Vamos tirar os impostos diretos. A gente vai, impostos diretos que a gente fala aqui por exemplo, ICMS, né, IPI, PiscoFins, esses impostos que já saem direto na venda, tá? Chegando na receita líquida, a gente vai tirar o custo total, chegamos no lucro bruto. Depois do lucro bruto, a gente vai tirar as despesas operacionais no total, tá? Então, tanto despesas administrativas como despesas com vendas, despesas referentes a calotes que a empresa possa ter, né, o famoso PCLD lá, perda por liquidação duvidosa, né, quando a empresa abre crédito para terceiros, normalmente ela não sabe se ela vai receber ou não sabe se vai receber, para isso ela faz uma pequena reserva, e isso gera uma despesa também para a empresa. E aí sai todas as despesas operacionais. O lucro bruto, menos as despesas operacionais que eu citei aqui, ele vai nos dar o EBITDA, já que é o Earned Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, é o lucro antes, né, dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Tá? Basicamente, o que o EBITDA ele vem mostrar para a gente? Tudo que o lucro depois da operação da empresa paga, tá? Então, como eu citei ali anteriormente, a gente vai sair da receita, vai pagar os impostos diretos, vai pagar o custo da mercadoria vendida, do produto fabricado, do serviço prestado, e depois a gente vem com as despesas que são indiretas, vamos dizer assim, ou despesas operacionais, como eu falei, despesas gerais administrativas, despesas com vendas, comissões, aquela reserva para os calotes ali que a empresa tem, né? Então, tudo isso é operacional. Faça chuva ou faça sol, para a empresa estar rodando, você vai precisar pagar, né? Tanto o que você vendeu, e o que você vendeu ele tem um custo, então aquele custo está ali em cima, mas também essas despesas, como eu disse, do funcionamento da empresa, por isso caráter operacional, né? E a gente chega no EBITDA. O EBITDA é isso. Então, ele não leva em consideração nem depreciação, nem amortização, e nem juros pagos referente à estrutura de financiamento da empresa ali, tá? Então, isso a gente está olhando ali, o EBITDA dele é sempre caráter operacional. Também é uma coisa legal para você comparar entre os setores. Aqui o EBITDA dele também é até comparável percentualmente, você está falando margem EBITDA, por exemplo, é só pegar ali o que sobra do EBITDA e dividir pela receita total, a gente consegue ter uma comparação operacional entre empresas também. Esse já eu acredito que seja um indicador que é um pouco mais comparável,
tá? Sei lá, aí você já pode começar a pensar assim, por exemplo, eu vou investir no setor de óleo e gás ou vou investir no setor de varejo, tá? Se você olhar a margem operacional desses setores aí, é basicamente entender qual que é a estrutura, comparar, né, a eficiência de lucratividade ali operacional entre as estruturas, entre esses setores. Então, acredito que esse margem EBITDA, por exemplo, falando já do EBITDA, né, ele é uma coisa que você consegue comparar entre setores. Também acaba servindo muitas vezes como parâmetro de valor, né? Para negócios, vamos dizer assim, ou para conta de padeiro, vamos dizer assim, né? Para você fazer uma conta mais rápida. Não sei se talvez alguém já tenha deparado com essa situação, o pessoal fala assim, quanto vale uma padaria, por exemplo? A padaria vale 3 vezes o faturamento que ela tem no ano. Esse faturamento que está falando aqui, você tem que buscar mirar no EBITDA, né? Ou seja, o que sobra depois de pagar a operação ali do dia a dia. Tá? Então, muitas vezes, os analistas ali, às vezes dá para fazer essa conta também de padeiro ali, comparando, né? Quanto, putz, aqui, essa empresa está valendo 3 vezes o EBITDA dela, essa empresa está valendo 4 vezes o EBITDA dela, né? Então, meio que essa a ideia. Nessa esteira, como a gente falou também aqui sobre estrutura de financiamento, é interessante sempre você avaliar qual que é a dívida, né? Qual que é o comportamento da dívida dessa empresa, tá? Então, para isso, um indicador interessante é dívida bruta sobre patrimônio líquido, tá? Que ela vai pegar, o que é a dívida bruta? A gente vai pegar os passivos onerosos, ali em cima estão, por que a gente chama de passivo oneroso? Porque ele vai acabar onerando a sua margem, né? Então, ou seja, como eu falei ali, o EBITDA ele não incorpora depreciação e amortização e nem pagamento de juros, porque o pagamento de juros ele acaba onerando o seu lucro, tá? Então, voltando aqui no conceito de passivo oneroso, eu vou pegar tanto dívida de curto prazo quanto dívida de longo prazo aqui do lado direito do balanço patrimonial do passivo e dividir pelo patrimônio líquido. Eu chego num ratio, né, numa razão ali entre quanto que a empresa, no percentual que ela tem de dívida e quanto que ela está sendo financiada por patrimônio líquido, tá? E isso é interessante também para você comparar setorialmente, para você entender se ela é uma empresa muito endividada ou pouco endividada. Comparar. Isso é legal que o indicador fundamentalista ele traz esses principalmente que são ratios, né, as razões, eles são muito interessantes, dá para você comparar internacionalmente, por exemplo, você não precisa ligar a princípio para a moeda, então você consegue comparar, por exemplo, a Petrobras com a ExxonMobil, quem que é mais endividado em termos de dívida bruta sobre patrimônio líquido, né? Como são razões, indifere ali a questão do câmbio para você. Mas, e aí você consegue compará-la setorialmente, tanto dentro do Brasil, né, como a nível internacional. Também isso serve para os outros indicadores também que a gente vai falar aqui. Mas a dívida bruta, como eu estava falando, é interessante tanto você entender qual que é o percentual que existe agora, mas também como que esse percentual vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então, de acordo com o ciclo econômico que a empresa está passando ali, se ela estava antes menos endividada, agora ela está mais endividada, ou se ela estava antes mais endividada e agora ela vem reduzindo o endividamento para se preparar melhor para uma situação ruim que está vindo lá na frente, né? Então, vocês conseguem entender qual que está sendo a estratégia de financiamento da empresa, né? Porque justamente você pode pegar dinheiro de banco e se você conseguir fazer com que sua margem, né, sua margem líquida, ela seja maior do que esse custo da sua dívida, você está se beneficiando dessa alavancagem que você está tendo, né? Mas se aí, ao contrário, né, se a sua margem ela for menor do que o custo dessa dívida, você vai estar sendo prejudicado lentamente aí por essa dívida que você acabou captando, e isso a gente consegue ver diretamente lá na DRE, na linha ali de pagamento de juros. O próximo indicador que a gente citou aqui, ainda falando sobre essa questão de analisar como é que está a situação econômico-financeira da empresa, né? Indicadores de liquidez. A gente tem tanto a liquidez corrente como a liquidez seca, que é basicamente a liquidez corrente vai dividir ativo circulante ou passivo circulante. Então, você vai entender, esse número ele sempre tem que ser maior que 1, tá? Por quê? Porque as disponibilidades da empresa, ou seja, quanto que ela tem ali de caixa, estoque e contas a receber,
ele tem que ser maior do que quanto que ele tem para pagar ali do outro lado de fornecedores, de salários, de empréstimos de curto prazo. Isso denota que a empresa tem uma saúde financeira, né? Ou seja, ela está sabendo gerir bem o capital de giro dela, está sobrando alguma coisa ali do lado esquerdo do ativo, né? E, portanto, essa empresa ela está saudável financeiramente, pelo menos olhando dentro dessa ótica, né, de ativo circulante dividido por passivo circulante. Notem que quando eu falei de ativo circulante, eu falei de estoque também, né? E desse lado, do lado direito aqui do passivo, a gente vai ter algumas contas ali, por exemplo, como o fornecedores, né, que basicamente é o que é boleto que você tem para pagar para os seus fornecedores, né? Salários, né? Ou seja, tudo que você precisa pagar ali para os seus funcionários para eles continuarem vindo para a empresa, e dívidas de curto prazo, tá? Existem algumas outras coisas que dá para colocar ali do lado do passivo, mas basicamente seria isso. Essas três coisas aqui, muitas vezes você não consegue pagar, né, com estoque, por exemplo. Então, imagine que você tem lá uma empresa que vende, não sei, caixa, né? Então você vai ter lá um estoque de papelão, de matéria-prima, um estoque de caixas prontas, um estoque de produto semi-acabado, né? E isso vai entrar na conta aqui do ativo do ativo circulante, né? Então, quando eu pego e divido ativo circulante e passivo circulante, estou levando em consideração essas outras disponibilidades que a gente chama da empresa, né? Que é como, por exemplo, o estoque, que ele é um pouco ilíquido, né? Ou seja, você não consegue pagar os boletos do seu fornecedor, que eu quero chegar ao ponto, esse daqui. Você não consegue pagar os boletos do seu fornecedor, não consegue pagar os salários do seu funcionário com o seu estoque acabado. Então, para isso, a gente tem a liquidez seca, que a liquidez seca, ela remove o estoque, né? Ou seja, tudo que não é dinheiro, e deixa somente o que é disponibilidade ali, caixa e aplicações, coisas que são mais próximas de serem dinheiro ali, para você medir essa relação. Então, às vezes, dependendo de qual é a natureza da empresa, é interessante você olhar a liquidez seca, né? Ou pelo menos remover o estoque dessa conta aí, para que você saiba o que você está, com o que você consegue pagar o seu passivo circulante ali, tá? Outro indicador que é bastante famoso é o ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido, ele vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, ou seja, vai dar uma noção para você que é proprietário da empresa, seja tendo uma ação, seja você sendo um empreendedor ali, qual que é o retorno que você está tendo em cima desse investimento que você realizou, tá? Então, essa é basicamente a ideia do retorno sobre patrimônio líquido. Esse daqui também, ela já é um indicador que ele pode ser também comparado com outras empresas de diferentes setores, né? Ele é um indicador que é um pouco mais, faz sentido, talvez você comparar ele com outros setores também, porque é aquela questão, como eu coloquei aqui, de você olhar sob uma perspectiva um pouquinho mais ampla, né? Poxa, eu vou colocar meu dinheiro aqui no setor de bebidas, vou colocar meu dinheiro no setor de imóveis, vou colocar o meu dinheiro aqui na bolsa no setor não sei, de commodities, por exemplo, né? Isso comparativamente os ROIs aí, eles trazem essa ideia. Mas basicamente, né, retorno sobre patrimônio líquido, quanto que a empresa está pagando ali para o acionista, né, para quem é dono dela de fato. Um outro indicador que é também bastante famoso nessa esteira do ROI aí é o dividend yield, né? Ou seja, o dividend yield vai pegar o dividendo pagos aí nos últimos trimestres e dividir pelo preço da ação, de fato. E esse é um indicador que ele é bem direto ao ponto, né? Porque ele vai pegar ali exatamente quanto que você pagou na ação, né? E percentualmente quanto que a empresa está te retornando, né? Em termos de dividendo. Então, o dividend yield é um indicador, principalmente para o pessoal que gosta desse perfil de investimento, né, onde você investe uma quantidade de dinheiro e vai recebendo percentualmente os rendimentos dele, né? O dividend yield, ele traz essa ideia aí para você, e esse daí também você consegue comparar aí entre setores, né? Você pode traçar uma régua, por exemplo, e falar assim, poxa, eu quero receber pelo menos 5% de dividend yield aí dos investimentos que eu fizer em renda variável, né? E aí, a partir disso, você pode dar uma olhada ali, fazer um screening, por exemplo, que a gente gosta de fazer aqui, né, do lado da programação, né? E ver ali quais são hoje na bolsa, quem que está pagando 5% de dividend yield para você. Esse é um dos exemplos também que a gente tem lá no
no nosso canal do YouTube da Trade, a gente já fez alguns conteúdos falando sobre isso aí. É bem interessante, é um indicador que é bem direto ao ponto. Aí, por último, falando aqui também, outro indicador, os famosinhos, da lista dos famosinhos aqui, a gente tem o preço sobre lucro. O preço sobre lucro ele vai pegar o preço da ação que a gente tem hoje e dividir pelo lucro por ação, né? Ou seja, ali ele vai dar uma noção para a gente quanto que o investidor está disposto a pagar pelo lucro que essa empresa está dando. Tá? E aí o preço sobre lucro ele é uma métrica bastante interessante para você comparar aí sim setorialmente também as empresas, tá? Para você saber se essa empresa está barata ou está cara. Uma vez que você vai ter ali uma empresa pagando 10 vezes, né, o lucro que ela está valendo, você tem que saber o que quer dizer aquilo dentro do setor, né? Porque você pode, por exemplo, no exemplo que a gente utilizou lá no aulão fundamentalista, né, a gente avaliou as empresas de as empresas do setor de varejo, e ali tinha empresa que estava pagando 40 vezes preço sobre lucro, tinha empresa que estava pagando 10 vezes preço sobre lucro, tinha empresa que estava pagando 20 vezes preço sobre lucro. Então, esse indicador é um indicador que ajuda bastante o investidor a conseguir fazer essa comparação em termos de preço realmente, né? Ou seja, quanto que ele vai pagar ali no telão, na bolsa, na hora, para saber o que ele está levando, se está caro ou se está barato. Beleza? Então, acho que esses são os principais indicadores que a gente podia trazer aqui de análise fundamentalista aí, João. O Arthur, uma coisa que fica muito clara para mim é que às vezes nós vemos as pessoas fazendo análises assim bem superficiais, né? Só pego ali o PL, que talvez ou o dividend yield, mas acho que o PL é o mais conhecido, traça ali e já sai falando assim, não, essa aqui é melhor que aquela, mas você vê, são vários setores, desde como saber interpretar um balanço, um DRE, e analisar todos esses outros indicadores, né, comparar setores, do que simplesmente pegar um e definir que é a pedra filosofal ali, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. É o que você tocou num ponto muito interessante, uma constatação muito boa essa, porque você tem que, com a análise da empresa que você fizer, né, você tem que conseguir construir uma história. E essa história, muitas vezes, você não consegue construir somente com um indicador. Você precisa fazer uma avaliação ali mais, existe um termo até para isso, mais sistêmica, né? Acho que esse seria o termo mais adequado. Uhum, boa. E a gente já aproveitando, né, para falar para os nossos ouvintes que o nosso principal curso, né, o PMF, ele aborda como você analisar as ações com Python. Tem um módulo lá só de análise fundamentalista, né, Arthur? Exatamente, a gente tem um modo de análise fundamentalista que ele vai trazer, a princípio, como você fazer uma rotina de web scraping, né, para você tirar aqueles dados lá diretamente da CVM, trabalhar eles para que você consiga fazer as análises. Depois a gente vem construindo indicador por indicador a partir dessas demonstrações que a gente citou lá no começo, né? Então, tanto do balanço patrimonial, da DRE e do demonstração de fluxo de caixa. Também a gente constrói esses indicadores, alguns desses que a gente falou aqui, outros mais, inclusive, e a partir disso, né, você consegue, além de saber, né, fazer uma rotina de web scraping, né, mas também como que são construídos cada um desses indicadores na prática mesmo, pegando o valor no balanço e realizando a conta. Muito bom. Show de bola. Lembrando, pessoal, que o PMF ele ocorre por turmas, né? Então, dependendo do quando você estiver ouvindo esse podcast, entra no nosso Instagram, Trade com Dados, e vê lá se nós estamos com turmas abertas ou não. Beleza? Ô, Arthur, então, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta assim. Tudo bem, se você trouxe aqui vários indicadores, como fazer, igual você falou, montar uma historinha, mas assim, são vários, né? São vários indicadores. Como que o investidor consegue escolher os indicadores que talvez mais fazem sentido para ele, levando em conta a quantidade que tem, né? E, por exemplo, às vezes ele olha um indicador, está com uma informação na avaliação dele positiva, mas um outro indicador, uma avaliação negativa, e ocorrem essas divergências. Como que o investidor consegue chegar no resultado final, se vale ou não a pena o investimento? Perfeito, João. Essa é uma pergunta muito boa, muito pertinente e vai, acho que até na ideia do que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. É, a- eu vou falar aqui, acho que é melhor partir de um framework, vamos dizer assim, de uma rotina, né? Para que de onde ele tem que partir, depois vamos chegar um pouquinho mais ali e falar sobre os indicadores.
Dentro da análise fundamentalista, muito mais importante, acho que ainda do que os indicadores em si, você entender o contexto, né, da empresa ou do setor que você está querendo avaliar. Então, como a gente falou ali anteriormente, o setor do varejo, né, o que você teria que olhar? Isso, eu acho que você não precisa ser economista para isso, né? Tem muita gente muito competente que faz a avaliação setorial hoje, que escreve em fontes públicas hoje para você conseguir analisar aí. Então, todo jornal tem um caderno econômico ali, a gente tem as equipes dos principais bancos que divulgam as previsões econômicas, também tem boletim Focus, por exemplo, esse tipo de coisa. A conjuntura macro, né, ela afeta bastante a bolsa como um todo, né? Então, cada setor ela tem uma exposição diferente a cada tipo de fator macroeconômico. Né? Então, quando a gente estava falando aqui do varejo bastante afetado aí pelo nível de renda, pela própria taxa Selic ali, que acaba, né, afeta todos os setores, quase que alguns mais, outros menos, né? Mas, como eu falei, a inflação, né? Então, tem o varejo ele acaba estando exposto a mais a alguns fatores macroeconômicos. Você tem que entender como que esses fatores macroeconômicos afetam o setor que você está olhando, tá? Então, a gente parte desse cenário macro. Partindo desse cenário macro, aí a gente vem agora a falar, assim, vamos dizer assim, dos indicadores em si, tá? E passando pelo que a gente falou também da análise dos demonstrativos. Dá uma olhada nos demonstrativos financeiros, por exemplo, na DRE, né? Qual foi a evolução da receita daquela empresa nos últimos 4 trimestres ou nos últimos 8 trimestres, né? Como que vem evoluindo a receita daquela empresa? Porque isso dá um contexto para você para entender o que vem acontecendo, né? Como foi na pandemia? Essa empresa conseguiu entregar resultado, não conseguiu entregar resultado? Como que foi a margem líquida ali daquela empresa? A margem líquida, esse é um indicador que eu acho um dos fundamentais. Como que a margem líquida da empresa ela evoluiu, né, ao longo dos últimos 4 anos, 5 anos. Né? Então, esses indicadores ajudam você a contar ou formular essa historinha que eu estava dizendo aqui para você, né? Como que está acontecendo com a empresa, dando uma ótica de contexto, né? Indicadores de liquidez, como a gente falou aqui também, eles são fundamentais para que você entenda qual que é a saúde financeira da empresa, né? Você não vai poder comprar empresa que ela está próxima ali de nem conseguir pagar as contas operacionais dela, então tem que fugir de empresas nesse sentido, né? Sempre comparando também com o setor. O EBITDA, por sua vez, também é um indicador interessante. O pessoal, muitos analistas gostam bastante de olhar para ele, mas tem que tomar cuidado para ele não tem depreciação, amortização, né, e nem a questão do pagamento de juros. Então, se você não souber como é que a empresa está endividada, né, ele acaba ficando meio avulso, vamos dizer assim, né? Então, acho que para fechar, as 4 que são ali bastante importantes, se fosse focar em 3 que não falam muito de preço, ficaria ali com margem líquida, dívida bruta e indicador de liquidez, tá? Então, eu olharia bastante esses 3, e aí também a dívida bruta, no mesmo contexto de receita que eu falei aqui, olhando a margem líquida. Olha o histórico, né? Como é que estava antes, como é que está agora, e em comparação com o setor também. E para decidir qual que é o preço, eu iria no preço-lucro que a gente falou aqui, que é um indicador que ele é bastante indicativo, ele é um indicador bastante direto ao ponto, né? Então bem fácil interpretação, e comparativamente ele, você olha no setor já consegue bater o olho, saber se está caro ou se está barato. Muitas vezes, e como eu falei, né, não dá para olhar só um indicador separado, né? Você saber ali, olhar um PL, né, muito alto, tem que entender por que aquele PL está muito alto, por que o preço sobre lucro está muito alto. Porque a margem líquida da empresa é excelente, então talvez o prêmio que o mercado está pedindo ali, né, está pagando 40 vezes o lucro, está valendo a pena, né? Porque essa empresa está com uma margem líquida excelente, está totalmente destoada do mercado, tá, ali é a menina dos olhos, né? Ou seja, todos esses a saúde desses indicadores que a gente falou aqui anteriormente, ele vai acabar refletindo no preço de alguma forma, né? Ou nesse momento agora, ou no momento um pouco mais lá na frente. Então, funciona como se fosse um diagnóstico do médico mesmo. Você está com uma doença ali, muitas vezes o médico não vai pedir para você só o exame de sangue, vai pedir para você um raio-x, vai pedir para você algum outro exame, né? E aí, com isso, ele consegue ter
entender qual que é o contexto mesmo ali, e aí dentro da análise fundamentalista, acho que essa é a ideia. Parte do macro, depois cai nesses indicadores que a gente citou aqui, fundamentalistas, né? Olhando tanto para o indicador em si, como esses indicadores eles estão ligados entre si na história da empresa e também como que esses indicadores estão performando no setor que a empresa está inserido. Eu acho que seria essa a ideia. Muito bom, Arthur. Muito bom mesmo. Eu acho que já deu para a pessoa que está iniciando nesse mundo aí ter pelo menos um norte a seguir e dali para frente ir caminhando com as próprias pernas e aprendendo cada vez mais. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que é isso daí, isso vem você compreender os indicadores de análise fundamentalista, que está diretamente ligado com a questão de você conhecer um pouquinho mais sobre os demonstrativos financeiros. Então, eu recomendo que quem quer se aprofundar mais nessa área, vale a pena dedicar bastante tempo compreendendo como são formados aqueles números que estão nos demonstrativos, né? Porque isso abre muito sua perspectiva de negócio como um todo, né? Aquilo ali, todos os demonstrativos financeiros, eles são resultados ou relatórios, vamos colocar assim dessa forma, do que acontece no dia a dia da empresa, né? E a partir disso, formar os indicadores para você tomar a decisão vai ser uma coisa muito natural. Vocês sabem como que funciona ali a fonte, né, diretamente. Uhum. Então, acho que a contribuição que eu tinha para deixar aqui é essa. Eu acho que você cumpriu muito bem com a missão de, em pouco tempo, dar um panorama geral da análise fundamentalista para as pessoas. Eu mesmo aqui aprendi bastante e queria te agradecer por ter participado, tá? Por ter vindo dar essa aula aqui para nós. Muito valor. Te espero em algum outro assunto aqui dentro do podcast, tá bom? Eu que agradeço, João. Muito obrigado aí, pessoal, que nos ouviu e valeu. Até a próxima. Valeu, até mais. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.